Pequim tem o maior déficit fiscal em décadas e a economia mal está respondendo. Worth Ray, STA Wealth Management. O Banco da Inglaterra decidiu manter suas taxas de juros na reunião da quinta-feira passada. Você concorda com essa decisão? Eu acredito que o Banco da Inglaterra vai cortar as taxas em agosto, mas está em uma situação difícil. O Reino Unido está caminhando para uma recessão leve a moderada, com o aumento da incerteza, particularmente a política, pois a Brexit será um longo e confuso processo. As condições financeiras estão apertadas, já houve fuga de capitais e os investimentos na construção diminuíram, o que foi moderadamente compensado pela melhoria das exportações. Portanto, as perspectivas para o crescimento estão se enfraquecendo e temos claramente um risco de queda, mas as perspectivas para a inflação estão subindo e é possível que alcancem a faixa entre 3% e 4% daqui a cerca de um ano e meio. Isso será confirmado se a Libra permanecer fraca. O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Andy Haldane, disse alguns dias atrás que era fortemente a favor do afrouxamento em agosto, o que significa que o Banco da Inglaterra preferiria arriscar a política do que ficar atrás da curva. Nesse sentido, eu acredito que eles provavelmente cortarão as taxas de curto prazo para 0%, o que deve colocar mais pressão de queda sobre a Libra e fortalecer o dólar. O Reino Unido nomeou Theresa May como sua nova primeira-ministra. Será que essa aparente estabilidade política vai continuar acalmando os mercados e fortalecendo a Libra no longo prazo? Não. Havia um argumento de que Theresa May, como primeira-ministra, sendo a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, não apoiaria a saída do país do bloco. Entretanto, logo após assumir o gabinete, talvez para legitimar seu cargo de primeira-ministra, ela disse que iria honrar o voto dos eleitores e que o país sairia do bloco. É importante lembrar que o referendo é não vinculativo e há muitos detalhes no processo, mas ela disse publicamente que pretende seguir uma estratégia de saída da União Europeia e torná-lo um sucesso. A situação política está muito tóxica e ainda vai gerar muita incerteza no longo prazo. Nesse sentido, eu acredito que os maiores riscos da Brexit serão um impacto sobre a União Europeia e o dólar. Eu não concordo com esta perspectiva de um colapso para o Reino Unido e acredito que seja melhor que alguém a favor da permanência supervisione o processo, para que não haja uma separação extrema, mas o processo será confuso e isso não deve apoiar a Libra no longo prazo. A economia chinesa cresceu 1,8% no segundo trimestre deste ano. Será que esses números são indicadores da saúde da economia do país e continuarão positivos? Primeiramente, eu não acredito que o PIB seja um indicador da economia chinesa. Os números são muito manipulados e, basicamente, nos dizem o que Pequim quer que acreditemos. Isso também acontece com os dados da produção industrial, dos investimentos em ativo fixo e das vendas no varejo. Quando analisamos os resultados da China, o PIB para o segundo trimestre na comparação anual foi de 6,7%, um pouco melhor do que o esperado. Nos últimos meses temos visto uma ligeira recuperação, que já era esperada, por causa dos enormes estímulos introduzidos no sistema, como a injeção de crédito no início do ano. Em se tratando do lado fiscal no momento, Pequim tem o maior déficit em décadas e a economia mal está respondendo. Houve um grande aumento do investimento do governo, mas o setor privado, particularmente no nordeste da China, continua caindo. Mesmo considerando os números positivos, como os 10,6% para as vendas no varejo, que vieram bem acima das expectativas, eu não acredito que haja muitos dados econômicos reais fundamentando
suportando esse grande aumento. Em minha opinião, a economia chinesa não conseguiu se reequilibrar e acumulou uma montanha de dívidas vencidas, o que está prejudicando seu sistema financeiro. O half-life do crédito está caindo dramaticamente e a economia não está respondendo como deveria ao estímulo fiscal. Portanto, eu acredito que a economia chinesa vai continuar lenta e caindo gradualmente. Essa melhoria e os estímulos recentes se devem a uma melhoria das condições mundiais, em comparação com o início do ano, mas eu acredito que a situação vai se reverter novamente. A única maneira real para a China lidar com essa confusão é através da recapitalização de seus bancos e da livre flutuação da moeda, o que causaria uma agitação global. Essas medidas poderiam colocar o país em uma outra era de crescimento apoiado pelo crédito. Mas até lá, eu acredito que continuaremos caindo gradualmente. Muito obrigada pela participação, Worth. Isso encerra a nossa revisão dos principais eventos que influenciaram o mercado na última semana. Mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais!